Olá, a paz do Senhor. Se você chegou aqui nesse vídeo com esse tema, na introdução, você pode estar se perguntando, ué, que coisa louca é essa, né? Relativismo e Bíblia? Pois é. Mas o Senhor, Ele tocou meu coração para compartilhar algumas reflexões com essa temática, o relativismo e a Bíblia. E me colocou mais ou menos assim, como se fosse uma série assim de questões da atualidade e como a gente pode entender essas questões através da Bíblia. Então, né, a Bíblia e a ciência, como que é essa questão? Como que Deus nos traz respostas acerca desse assunto? Para começar essa reflexão, eu gostaria de ler, para não ficar num estudo humano, gostaria de começar lendo a Bíblia, né? Para isso, vamos ler o que escreveu o profeta Daniel, ali no livro de Daniel, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Diz assim: Depois ordenou o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de toda boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Vamos pensar o seguinte: estamos diante de um profeta, de um grande profeta que era Daniel, jovem, inteligente, de boa aparência. Digamos que isso já nos responde algumas coisas acerca da Bíblia e a ciência. Será que estudar ali a cultura e a língua dos caldeus, de um povo idólatra, de um povo distante do conhecimento da revelação de Deus, iria comprometer a vida desse profeta, iria comprometer a comunhão desse profeta com Deus, iria atrapalhar sua chamada? Na verdade, esse texto mostra pra gente que, ainda que as circunstâncias sejam, digamos, complexas ou desafiadoras, como era o caso, né, do que estava acontecendo com o profeta Daniel, era um jovem judeu, distante da sua cidade natal, vivendo um momento de muito infortúnio para o seu povo, de colapso espiritual, de tristeza, de lamento. Né? Assim, tem versículos de Salmos dizendo como foi triste para o povo de Deus estar exilado, estar distante do seu templo, aquele lugar onde eles estavam acostumados a viver, onde eles podiam cultuar a Deus, né? Estavam inclusive sem essa oportunidade, né? Não havia como eles lá na Babilônia adorarem a Deus no templo de Jerusalém. Então, Daniel estava sendo ainda por cima convidado a estudar uma nova língua e uma nova cultura e uma nova ciência. Né? Há traduções que não traduzem como a cultura dos caldeus, mas a ciência dos caldeus. E verdadeiramente Daniel precisou estudar, né, ali o que os magos e os astrólogos do palácio de Nabucodonosor estudavam. Imagina que situação constrangedora. Mas, por que esse texto? Né? Porque eu acredito que a igreja, principalmente a igreja do Brasil, que é um país com um cenário multicultural, com um cenário onde as crianças têm que ir para a escola, onde as pessoas precisam às vezes fazer uma faculdade, onde as pessoas estão inseridas num contexto que ele não é
de uma exclusividade, né? Você não consegue falar todos os dias só com pessoas que conheçam a Bíblia, que tenham a mesma fé que a sua, que tenham a mesma denominação que a sua, né? A gente sabe que existe uma diversidade muito grande no Brasil de culturas, de religiões, e inclusive quando precisamos no dia a dia trabalhar, sei lá, tudo, né? Conviver com parentes, com familiares, com vizinhos, a gente está o tempo inteiro como Daniel, interagindo com uma cultura diferente, às vezes tendo que aprender uma língua diferente. E uma língua pode ser isso literal, de você viver em alguma região que você precise, por exemplo, aprender uma língua indígena, tenha que aprender gírias locais, sei lá, tenha que aprender a linguagem, tenha que aprender como que as pessoas se comunicam, como as pessoas falam, como as pessoas significam, né, as coisas no dia a dia. E pode ser muito desafiador para qualquer pessoa, para qualquer cristão, está lá no seu trabalho e de repente a linguagem daquele lugar é uma linguagem que você gostaria nem de ouvir. Não é? Tem lugares que pode ter palavras super de baixo calão, você tem que estar lá no meio daquele contexto e você não tem muita opção, não tem como não ouvir, não tem como ser surdo. Mas esse texto ele fala de uma pessoa que conhece a Deus, que teme a Deus, que conhece a palavra de Deus, que ora, que fala com o Senhor, mas que precisa se adaptar a um lugar diferente, a um povo diferente. E aqui Daniel, além de tudo, ele tinha que saber a ciência daquele lugar, que não devia ser fácil para o profeta Daniel entender aquilo, né? Compreender aquilo. Mas, segundo está escrito, eles estudaram aquilo, né? Ele e os outros jovens judeus com eles ali que foram separados pelo rei Nabucodonosor para isso. E diz a Bíblia que Deus deu conhecimento para eles, mais do que deu para todos os outros jovens que trabalhavam ali com eles no palácio. E que a Daniel, sobretudo, deu ainda dons de sonhos e profecias. Além de todo o conhecimento, além de toda a capacitação para estar ali. E havia um propósito para Daniel estar ali, apesar das circunstâncias serem tão dolorosas, de certamente não ser a vontade de Deus que aquele povo estivesse exilado. Mas, diante daquilo, ainda assim havia um propósito. Daniel ainda seria usado por Deus para Nabucodonosor, para falar com o rei. Certamente Daniel deixou naquele lugar alguma trajetória, algum testemunho, alguma pregação de quem era o Eterno, de quem era o Deus de Daniel. Certamente é um livro, digamos assim, numa linguagem cristã, muito missionário, né? Ele fala muito como missionário. E eu gostaria de pegar essa questão missionária de Daniel, mas num contexto exatamente da ciência, porque quando a gente olha para a juventude de hoje, né, vamos lá, ainda mais quem é da área, vamos dizer, psicólogos que lidam com os jovens, pedagogos, professores, não sei quantas profissões aí podem ter interação com jovens, ou a pessoa é pai, a pessoa é mãe de uma criançada que está na escola, que vai ser inserida numa cultura diferente, que vai aprender coisas diferentes, vai se comunicar num idioma diferente, num idioma dessa garotada nova aí, altamente tecnológica, altamente
eles têm uma instrução de tudo, eles têm a internet, eles podem acessar todo tipo de informação, eles têm muito conhecimento à disposição deles e eles são mais curiosos, mais investigativos, eles provam mais o que a gente sabe explicar ou não para eles. A gente, que eu digo, a gente de uma geração mais antiga, como eu, que já passei dos 40, eu não sou de uma época em que a gente trazia tantas questões, tantas novidades, como a juventude hoje apresenta, né? São coisas que a gente não consegue acompanhar, o processo acelerado que eles têm de transformação, de novidade, de contato com coisas novas, de interações, né? Então, eu acredito que esse livro ele nos ensina que existem jovens que podem ser capacitados por Deus para lidar com essa cultura que está hoje sendo disseminada. Ela é plural, ela é diversificada, ela é complexa, ela nos traz muitas preocupações, né? Para nós, eu digo, nós cristãos, que vemos essas mudanças aceleradas acontecendo, dá aquela sensação de que, nossa, os jovens estão perdidos. Mas não. Os jovens, eles não estão perdidos, eles estão vivendo o momento deles, a história e a cultura deles. Eles nasceram nesse contexto. O mundo hoje, ele exige da gente um pouquinho dessa paciência que foi exigida de Daniel. A gente tem que entender um pouco como as coisas funcionam. A gente tem que ter um pouco de flexibilidade. É fácil? Não. Não é fácil a gente lidar com o diferente. Não é fácil a gente lidar com essa gama tão grande de posicionamentos, de ideologias, enfim. É até difícil nomear tantas questões, mas vamos lá. Por que o relativismo? Porque isso é um fenômeno realmente um pouco recente. Né? Um termo, por exemplo, né? Eu coloquei aqui um esquema, é um termo que ele passa a ser utilizado, pelo menos dentro da filosofia, a partir do século XIX, num contexto, digamos, era um período onde o pensamento iluminista ele influenciava e eles acreditavam que precisava haver uma autonomia. O ser humano ele precisava usar a sua própria crítica, o seu próprio pensamento, para escolherem aquilo que considerava ser verdade. E a partir do século XVI, eles começaram a entender que ou eles aceitavam um pluralismo de valores, ou eles iam continuar vivendo períodos de instabilidade política, de guerra, de perseguição religiosa, né? E o pensamento iluminista ele vai surgir exatamente nos lugares onde o protestantismo, mais ao norte da Europa, ele começou a se proliferar. Então digamos assim, havia diversidade de pensamento religioso e muita disputa, porque eles estavam acostumados com países onde a lei determinava a religião que a pessoa ia ter. E não podia ter outra religião. Se a gente pensar, por exemplo, aqui perto da gente, né, de colonização, que nós tivemos foi uma colonização portuguesa. Em Portugal, por exemplo, tivemos a Inquisição. Judeus e mouros
foram perseguidos ou se convertiam, ou tinha que sair, ou morria, né? Muitos foram para a fogueira, porque não podia ter outro pensamento, não podia ter outra religião, você precisava ser católico. Isso nós estamos falando do século XVI. Então, a necessidade de uma, digamos, coexistência de religiões, de uma tolerância entre as religiões, trouxe as reflexões sobre o relativismo, sobre, bem, nem todas as pessoas chegam às conclusões pelos mesmos caminhos, nem todas as pessoas consideram ser verdade as mesmas coisas, nem todas as pessoas entendem a Bíblia do mesmo jeito, né? Um é luterano, o outro é calvinista, o outro é católico, o outro é anglicano, e em cada um tem uma concepção, um tipo de conclusão, um acredita na predeterminação, o outro não acredita, enfim. Como isso trazia conflito, começou-se a pensar numa solução pacífica para a convivência entre religiões diferentes, algo que permitisse que eles aceitassem os pontos de vista diferentes. E um dos pensadores aqui que eu coloquei a frase, que fala, né, o homem é a medida de todas as coisas, Protágoras, ele é um filósofo da antiguidade, que era, assim, digamos, rememorado nesse período de surgimento do pensamento relativista. Por quê? Por que o homem é a medida de todas as coisas? Porque a partir da experiência individual que aquela pessoa significa a Deus, o mundo, o outro, tudo, né? Parte do indivíduo, parte de uma escolha pessoal, parte de uma vivência, de uma experiência, e ela é única. Então, o relativismo ele nasce nesse momento, né? Assim, o ideal de que houvesse um relativismo. Aqui, como eu coloquei, o momento histórico era o momento do iluminismo, e eles estavam ali pensando que para existir a pluralidade precisava existir tolerância. Isso foi muito, digamos assim, divulgado, decidido, sobretudo quando os Estados Unidos, né, foi fundado ali com uma diversidade de religiões, de pessoas de diversas religiões que estavam fugindo de perseguição religiosa de países de confissões juridicamente únicas, né? Países que não aceitavam, ou porque só eram protestantes, ou porque só eram católicos. Então, aquela fuga de pessoas para os Estados Unidos, isso digamos assim, é onde a gente mais vai perceber que houve um consenso. Ainda que esse consenso não contemplasse a todas as pessoas, porque muitas pessoas ainda continuaram sendo perseguidas, né, como os negros, e não apenas os negros, mas enfim. Mas digamos que começou a compreender que as leis iam garantir uma coexistência entre as liberdades. Então, passou-se a acreditar que o Estado seria laico, ou seja, neutro, ele não teria uma confissão única, ele teria uma confissão neutra. Não haveria também a figura de um monarca, de uma hereditariedade absoluta, digamos, que o próprio rei decidisse as leis. Não, haveria uma constituição acima do rei. Fosse uma democracia, fosse uma república, fosse uma monarquia, como nós tivemos no Brasil, por exemplo, uma monarquia até o final do século XIX, mas uma monarquia que tinha uma constituição acima dessa monarquia.
exatamente porque havia a influência do pensamento iluminista, havia a influência desses pensadores que pensavam num liberalismo econômico, num liberalismo de ideias, enfim. Estavam começando a surgir os problemas da diversidade, estavam começando a surgir os problemas da multidão de pessoas com escolhas e pensamentos diferentes. E o que a Bíblia nos diz sobre isso? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Se a gente for analisar, eu coloquei 2 exemplos. Se a gente for analisar, por exemplo, que os 4 evangelhos eles foram escritos por 4 autores diferentes, que consideraram alguns relatos mais importantes que outros, que inclusive transcreveram esses relatos de formas diferentes, até com detalhes às vezes diferentes, mostrando que cada um ou ouviu uma versão diferente, ou lembrou de uma forma diferente, porque a memória, ela às vezes ela oscila da verdade, você lembra, mas lembra do fato faltando algum detalhe. A memória ela não é absolutamente correta. Às vezes a gente lembra de alguma forma, da forma que está na nossa mente, mas se confrontarmos essa memória, às vezes a outra pessoa vai lembrar de outro jeito. E é mais ou menos isso que a gente observa nos evangelhos. São 4 autores com origens distintas. Se a gente for olhar para Mateus era judeu, ele enfatiza profecias, pessoas que estudam ali os evangelhos, quando estudam teologia, entendem que os 4 evangelhos, eles mais ou menos mostram 4 tipos de públicos que a palavra vai ser pregada. E aí, por exemplo, Lucas, que era um médico, mais ou menos mostra como um pensamento sistematizado de um homem mais erudito, um homem mais estudado, e Lucas, que vinha de uma cultura onde o saber e o conhecimento eram muito valorizados, então você tinha que saber falar com essas pessoas, se a gente for ver, por exemplo, o ministério de Paulo também. Paulo também era um homem que ele conseguia entrar, ele era um homem cosmopolita, ele conseguia entrar em diversas regiões e conseguia se expressar ali com clareza, ele conseguia ter poucos preconceitos com os gentios, ele antevia algumas revelações de Deus que às vezes Pedro, um pouco mais apegado às tradições, já se munia de uma série de cuidados, e eles entravam em debates. Ou seja, a Bíblia mostra que realmente somos diversos, A Bíblia não endossa um relativismo da verdade, como se a verdade partisse do homem. Mas ela mostra que sim, que nós acessamos a verdade de formas diferentes. Nós compreendemos o mundo por pontos de vista diferentes. A Bíblia realmente mostra isso. Mostra isso com os apóstolos. Jesus pegou pessoas com histórias diferentes e deu para cada uma um propósito único. O que Paulo fez, Pedro não fez, Tiago não fez. Cada um trabalhou para um povo, cada um trabalhou em um lugar, cada um teve uma chamada. Então, sim, a Bíblia, ela não diz que a moral enquanto verdade absoluta, porque a Bíblia, ela vai dizer que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, e só tem Jesus, certo?
A Bíblia vai dizer que Deus criou o mundo, que fez o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem, inclusive, capacidades emocionais, intelectuais, capacidade de administrar, de nomear, deu ao homem uma característica diferenciada dos animais, muito ligada à linguagem, muito ligada à palavra, muito ligada à nossa capacidade de significar, de compreender. Então, a Bíblia fala que a verdade, que a criação e a onisciência e a onipresença e todo o poder estão em Deus. Então o cristão ele tem essa revelação. Isso não veio da experiência do homem, nem da vontade do homem, e nem do desejo do homem. Foi Deus que desejou se revelar, Deus que revelou a sua palavra, que se revela aos seus profetas, que fala com os homens, que mostra para os homens qual seja a verdade. Então, a Bíblia não diz que a verdade seja relativa, ela diz que o acesso a essa verdade, sim, é relativo. Digamos assim, ele parte de experiências distintas, de capacidades distintas de compreensão. Então, a nossa forma de entender a palavra vai depender muito, sim, da nossa experiência, daquilo que acumulamos. Um novo convertido. Será que o novo convertido ele tem as mesmas certezas que uma pessoa que já estudou a Bíblia 30, 40 anos? Não. Significa que a Bíblia é diferente para um e para outro? A Bíblia escreveu coisas de formas diferentes? Não, a Bíblia está escrita daquela forma, mas a maneira que eu vou entender, ela é diferente da maneira que o meu irmão entende. A maneira como eu vou praticar também vai ser diferente. Se a gente for ver, por exemplo, o cristão que está lá na Índia, ou na China, ou na África, e você vê como ele adora Deus e como ele concebe a existência de Deus e como ele significa aquilo que é valoroso para a sua fé, é completamente diferente. A nossa vida no Brasil, ela produz um tipo de adoração, um tipo de compreensão. E isso aqui no Brasil, então, que tem uma extensão enorme, com certeza o evangelho lá do Nordeste não é o mesmo evangelho lá do Sul, porque são culturas diferentes. Então a capacidade de acesso é diferente. Se a gente for olhar para aspectos sociais, também vai ser completamente diferente. A pessoa que tem mais dificuldade com a leitura, ela vai ter um pouquinho mais dificuldade de pesquisar, ela vai ter um pouquinho mais dificuldade de compreender alguns textos que ela estiver lendo. Talvez ela, com a presença do Espírito Santo, ela até acesse muito mais do que um grande estudioso, de um grande erudito, de que um homem cheio de estudo, lógico. Mas também, exatamente, é relativo. A quantidade de busca, a quantidade de oração, a quantidade de renúncia, isso é individual, é particular e é muito diverso. Se a gente olhar ali para 1 Coríntios 12, a gente vai ver que tem uma diversidade até da parte de Deus de dons. Ele dá para um dom da sabedoria, para outro dom do conhecimento, para outro o dom da palavra, para outro o dom da profecia. Deus distribui segundo aquilo que ele determina no corpo de Cristo, uma diversidade de talentos. E as igrejas são iguais? Não são iguais. Dependendo da região, é completamente diferente uma igreja da outra. Os cristãos todos pensam da mesma forma? Não. Já na época de Jesus, os judeus já não pensavam todos. Existiam vários segmentos. Existia saduceu, fariseu, tinha essênios. Então, cada pessoa, cada grupo, ele acessa a verdade
de uma forma diferente. Isso nós estamos falando de pessoas da mesma fé, com a mesma palavra, que creem no mesmo Jesus, mas que um vai entender que precisa guardar o sábado, o outro vai achar que, enfim, tem uma infinidade de interpretações. O que o relativismo ele acaba nos mostrando? Que às vezes a gente precisa entender os estágios do nosso irmão, do irmão que está começando, do irmão que tem diversidade de fraquezas. Alguns têm umas fraquezas mais profundas que outros já vêm quase semi-pronto. Ele já era quase um santo no mundo e ele se converte aqui, tem muita dificuldade para fazer renúncias. Ele já tinha, se bobear até sem saber, uma educação próxima ao cristianismo. Ele já acreditava num monte de valores do cristianismo, mesmo estando no mundo. Ele vai, se converte e fala, nossa, tudo tão parecido. E tem muita dificuldade para se santificar. Ele vai ter menos pecados para renunciar. Não que ele seja santo, que não tenha nada para deixar para trás, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se a pessoa se acha assim muito boa, é porque ela não alcançou a verdade, que não é isso que a Bíblia diz que ela é. Ou seja, também é relativo. O acesso àquilo que nós somos, até a forma que nós nos vemos e nos entendemos, ela também não é igual de uma pessoa para outra. Então, a Bíblia, ela diz sim que existem pessoas diferentes. Isso traz para a gente questões muito complexas, teológicas, e traz questões muito complexas para a gente lidar com o mundo de hoje. Um mundo que é muito diverso. Diverso religiosamente, diverso interdenominacionalmente, né? Quantos debates, às vezes, entre calvinistas, arminianos, entre essas coisas que a gente vê, um acredita no Pentecoste, outro não acredita, um acredita no cessacionismo, um acha que Jesus vem no milênio, no meio do milênio, antes do milênio, outro, uma infinidade de interpretações. Então a Bíblia, ela não descarta que teremos dificuldades, sim, muitas vezes, de acessarmos a verdade, enquanto seres humanos muito diversos, com culturas diferentes, com origens diferentes, famílias diferentes, cuidados. Né? É uma pessoa que tem problema com uma paternidade, com uma família que lhe poupou ou lhe negou o devido acesso de amor, de carinho, de cuidado. Ela vai lidar com dilemas que a pessoa que foi muito amada não vai ter. Né? A pessoa que nasceu lá no mundo e se converteu, mas passou lá no mundão, assim, conhece a cada coisa mais triste que a outra. Será que ela vai ter a mesma pureza, a mesma facilidade com o evangelho que aquela pessoa que nasceu no evangelho, numa família evangélica genuína, que pregou para ela todos os valores, que a mãe era um exemplo de cristã, que o pai era um exemplo de cristão? Será que essa pessoa vai ser igualzinha a pessoa que veio lá do mundo, num lar todo destruído? Às vezes, com pessoas que viveram questões pesadas, de violência, de vícios, de drogas. Será que ela vai ter a mesma capacidade de acessar a Deus que aquela outra pessoa que desde pequenininha ela está aprendendo tudinho? Elas têm a mesma idade, são jovens, estão na igreja, mas vieram de origens diferentes. Será que elas acessam a Deus de formas idênticas? Ninguém acessa a Deus de formas idênticas, porque a fé, ela é de dentro para fora, ela é uma experiência e ela tem que ser vivida pessoalmente pela pessoa. A fé, ela é uma experiência pessoal. Foi isso exatamente que a reforma protestante colocou. A fé, ela é uma experiência pessoal. Para você ser salvo, você precisa da fé. Ela tem que estar
na sua vida, você tem que ter uma caminhada com Deus. E por que falar sobre isso? Porque a gente tem que ter esse cuidado. Porque a palavra diz para a gente achar o próximo superior a nós mesmos. É claro que isso não significa que nós vamos concordar. 90% das vezes a gente vai discordar do outro. Seja do outro cristão, seja da pessoa que está no mundo. Muitas vezes, como Daniel, a gente vai estar cercado de pessoas que não conhecem a nossa fé. E a gente às vezes vai ter que aprender a cultura deles, a gente vai ter que aprender a forma que eles entendem o mundo. Se é um cristão, então, com chamado transcultural, isso tem que ser evidente na vida dele. Dependendo do contexto para onde ele vai, sim, ele vai ter que aprender. Ele vai ter que se vestir adequadamente, né, dentro daquela cultura, ou ele vai causar um escândalo, tá? Dependendo do que ele for chamado, dependendo do que ele vai viver. E Daniel, especialmente, para não fugir do assunto, ele foi chamado para estar estudando. É como se ele estivesse sendo chamado para fazer parte de um Enem, para colocar nos termos de hoje. E ele passou no Enem, digamos. E aí ele vai ter que estudar lá no meio dos magos, olha. E aí muito pai, muita mãe vai pensar assim, meu filho não vai aguentar, ele vai sucumbir, o mundo vai convencer ele da mentira. E a palavra de Deus não mostra isso. A palavra de Deus mostra que se você tem uma convicção, se você vive uma experiência com Deus tal como o profeta Daniel tinha, com toda a sua juventude, com toda a sua beleza, com toda as suas justificativas, porque não eram poucas que ele tinha para fazer tudo errado, ele permaneceu íntegro. Ele permaneceu dentro dos seus valores, mesmo que para isso ele tivesse que aprender a cultura. Então, será que se a igreja precisar dialogar com o mundo, numa língua que o mundo entenda, será que isso vai tirar a pureza da igreja? Porque isso é uma questão que às vezes a gente precisa pensar. Será que para dialogar com essa juventude hoje, a igreja ela não precisaria tentar olhar sobre o ponto de vista desse jovem, entender de onde partem as suas dúvidas, e às vezes até são dúvidas normalmente científicas. Normalmente o jovem ele está ali, às vezes, digamos assim, encantado com o saber filosófico, com o saber da biologia, da química, de qualquer ciência. Será que a igreja vai só se falar assim, não, isso daí está desviando meu filho, não quero que chegue perto? Será que não é o caso da igreja brilhar, ainda que tenha que entender, que tenha que estudar, que precise para dialogar com algum Nabucodonosor, entender a língua desse Nabucodonosor, entender e falar o mesmo idioma? E falar o idioma, nesse caso, era entender dos astros, entender da cultura, saber os deuses lá que eles adoravam. Será que saber tornou a vida de Daniel uma vida indigna de Deus? A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que, apesar de todo o colapso espiritual que já havia em Jerusalém, tanto que por isso foram parar nas mãos de Nabucodonosor, foi por causa do pecado que havia entre o povo, ainda assim, mesmo sem grandes exemplos, mesmo sem... Digamos que Daniel era um jovem que nem na igreja não podia ir. Estava lá ilhado. Mas nada rouba, nada vai roubar o amor que o jovem tem por Deus, se ele possui uma experiência, um novo nascimento e se ele deseja viver para Deus. Isso é individual. Agora, se o contato com o mundo exterior tira desse jovem a compreensão de quem é Deus, significa que então a
caminhada com Deus dele até aquele momento não foi significativa, ela não foi tão profunda a ponto que ele seja tão espiritual que discirna bem tudo, como a palavra de Deus diz que os espirituais seriam. O espiritual tem a mente de Deus, e Deus é o maior dos cientistas da Terra, porque ele criou o mundo todo, todas as leis da ciência. Deus domina. Não tem nenhuma coisa que Deus não conheça. Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, o advogado dos advogados. Não tem nada que Deus não saiba mais do que qualquer ser mortal que sucumbe em poucos anos de existência na Terra. Deus, ele criou tudo, deu o fôlego de vida para o homem. Será que Deus não sabe das ciências? Isso torna Deus menos santo? Será que a igreja vai ser menos santa se ela se debruçar sobre alguns assuntos que o tempo pede? Será que o jovem, se ele estudar, ele vai perder a sua essência? Se ele vai perder a sua essência, é porque talvez as suas raízes não estejam profundas em Deus, para que ele consiga permanecer firme, ainda que ele tenha que entrar numa faculdade. E talvez, ao contrário disso, se ele tem suas raízes tão profundas quanto teve o profeta Daniel, quiçá ele não estará entrando numa faculdade, fazendo lá o Enem. Eu estou dando esse exemplo, mas pode ser qualquer outra questão parecida, em que o jovem ou o cristão, de uma forma geral, seja confrontado com a possibilidade de ter que viver no meio de pessoas culturalmente diferentes dele, com religião diferente, com um ponto de vista diferente, com práticas e hábitos diferentes. Mas quem sabe Deus não abre aquela porta com um propósito como ele fez com a vida de Daniel. E quem sabe aquele jovem, cheio de raízes, não esteja entrando naquele lugar, porque Deus tem algo a fazer com ele naquele lugar. E que isso não vai atrapalhar a comunhão dele com Deus. Muito ao contrário, ele está sendo levado ali por causa da comunhão dele com Deus. Entendeu? Eu espero que isso faça sentido para alguém. A luz também já está indo embora. E eu espero, sinceramente, eu tentei ser o mais rápida e explicar da melhor forma possível, porque eu não vejo como isso possa ser útil para alguém, mas eu espero que seja e faça sentido para pelo menos uma pessoa, porque aí eu já vou entender por que eu precisei gravar isso, porque é um assunto que eu não vi, eu mesma não vi nenhum propósito, mas eu espero que faça propósito para alguém. Amém? Que o Espírito Santo fale mais abundantemente em algum coração. Que Deus abençoe.